estava no jogo, o João também estava, e a gente acompanhou, né, em loco essa vitória do Náutico, que foi construída em 20 minutos. Em 15 minutos, a partir do primeiro gol do Náutico, para mim o jogo já estava resolvido. E aí, os outros 10 minutos, mais ou menos, foi realmente para dar a folga no pessoal. E veja só, a torcida ela tá ficando tão mal acostumada, eu posso me incluir nisso também, que o Thales aqui é um reflexo. Só gostei dos primeiros 30 minutos do time. O resto do jogo muito fraco. Veja, é aquela coisa, né, João? Um jogo muito fraco quando se está ganhando com tranquilidade por 3-0 sem nenhum tipo de risco, então é sinal que tá bem, né? Um time reserva, vale frisar. Depois dos 20 minutos, o jogo acabou. Sinceramente, eu achei que o ritmo fosse se manter pelo fato de ser o time reserva, porque você olha o time reserva, teoricamente, todos aqueles jogadores, obviamente, não são titulares, então todos estão buscando um lugar e, para mim, isso seria o suficiente para que o ritmo do jogo não se perdesse. Mas a partir do momento que você faz 3-0, sim, o jogo acabou, né? Assim, com 22 minutos de partida, o jogo tinha se encerrado, o Náutico tinha uma facilidade absurda de chegar no campo de ataque, e aí isso vai esfriando. Acho que a falta de competitividade do adversário faz também com que se esfrie o jogo, porque, pô, eu não vou ter perigo aqui, sabe? Não tem chance desse time me trazer perigo pelo resultado. Então, acho que isso é um fator muito claro aí que vai tirando. Eu analisaria os 30 primeiros minutos, os 22, 25 primeiros minutos, porque depois, Atos até gosta de falar, né, do garbage time, virou isso, virou ali o tempo lixo, porque não Não tinha se mais tem jogo, não análise, tinha não que ter tem mais como jogo. você. O segundo tempo, assim, veja, eu até coloquei na pauta, né? Acho que você viu. Eu coloquei análise do jogo, 45 minutos, ainda fui generoso. Ainda fui generoso colocar 45 minutos. Porque a partir dos 30, o jogo ali, o time baixou o ritmo. E faz parte, gente. Eu me coloco no lugar do jogador. Os caras, em 30 minutos, abrem 3-0. E assim, gente, eu vou ser muito sincero. Qualquer um que tivesse ali no lugar, você olha assim, espera aí, porra. Todo mundo tá ligado em minutagem, todo mundo tá ligado que o risco de lesão é maior, então todo mundo quer se preservar, né? Ninguém quer perder a temporada, ninguém quer perder o próximo jogo em um jogo que é ganho. Se pudesse ali apertar a mão e finalizar o jogo, eu acho que o treinador não, mas eu acho que se você perguntasse ali individualmente para os jogadores, acabaria terminando, sabe? Para ninguém saber, um voto secreto. Eu acho que terminava o jogo. Porque não tem mais muito o que ser feito depois daquele tempo. Pois é. Gente, vamos fazer agora a análise, né, desse jogo. O pessoal que quiser pode mandar superchat ou live pix. Davi Rocha, por exemplo, já botou aqui, ó. Pequeno desabafo sobre a raiva que Toró me fez passar com sua extrema má vontade. A gente vai falar sobre Toró daqui a pouquinho, também os outros atletas do jogo, mas é importante lembrar que durante a entrevista coletiva, Hélio dos Anjos disse que Reginaldo não preocupa para o domingo. Toró preocupa um pouco para domingo. Assim foram as palavras de Hélio dos Anjos. Para quem não viu, né, logo depois do gol de Otsânia, Toró ficou caído lá, reclamando bastante de dores na perna. Não lembro agora qual, mas aparenta ter Perna sido a esquerda. esquerda, a perna esquerda. Eu tenho imagem aqui, vacilei aqui de não ter mandado, mas eu tenho imagem também disso aqui. A gente vai colocar daqui a pouquinho. Mas agora vamos para essa análise. Eu queria até fazer uma brincadeira, João, porque se a gente pudesse colocar em uma partida esses reservas para um primeiro tempo e o time considerado titular para o segundo tempo, acho que a gente vai se dar muito bem, viu? Eu ficaria 101% satisfeito, porque com o time titular, o primeiro tempo, o Náutico cria, mas não conseguiu converter nos jogos, enquanto os reservas, em 20 minutos, já tinham acabado com a partida, hein? Exatamente. Assim, se você pegar o histórico, eu não consegui pegar exatamente, mas desde que ele voltou, assim, o número de gols no segundo tempo são, assim, eu acho que deve ser 3 vezes mais gols.
algo nesse tipo no segundo tempo do que no primeiro. Então, já é uma característica. E aí você vê o time reserva amassando logo no primeiro tempo. Tudo bem que eu acho que o adversário facilitou muito. O Jaguar, ele veio, assim, não foi como o Decisão fez, sabe? O Decisão joga uma linha de 5, às vezes uma linha de 6 e esperou. O Jaguar não, o Jaguar eu acho que veio para um jogo aberto e aí acabou facilitando as coisas ali no começo da partida, e aí os reservas conseguiram ter bastante chances e finalizar bem, assim, sem ter aquele, pô, tenho volume, tenho criação, sem fazer gol, não. Basicamente, que, tudo que se produzia se terminava em gol, assim. Eu gostei bastante da partida, Renato. Para ser sincero, eu me surpreendi com o tamanho da alteração que foi feita no time, sabe? Não é simples alterar um time todo. Você basicamente tira todas as suas bases da equipe. Você deixou como esteio ali. Eu não vou contar nem Igor Fernandes, porque Igor Fernandes, nesse ano, era zagueiro, né? Era um esteio na zaga. Não era na lateral esquerda. Então, eu vou contar como uma alteração, como qualquer outra. Mas você joga só com o Dodô, basicamente, que estava sendo titular, Dodô e o Wenderson, e isso altera completamente o time. E eu achava, sinceramente, que ele não fosse fazer isso. Eu achava que ele ia deixar algumas peças para o time ainda ter a cara que ele queria. Só que surpreende no quarto jogo da temporada. O time reserva também está na mesma pegada. O time reserva também faz as mesmas coisas do titular. O time reserva tem a clareza de como tem que atacar, de como vai chegar na área adversária, do que vai fazer quando tiver com a bola na área adversária. E isso é uma surpresa, porque nesse time aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 são novatos na temporada. Então, assim, você já ter na quarta rodada um time reserva, que já é difícil, mesmo se eles estivessem aqui jogando da mesma forma que o titular, para mim é surpreendente e é animador, porque assim, tá todo mundo meio que homogêneo, todo mundo com a mesma ideia na cabeça. E aí o Náutico foi para amassar o Jaguar, conseguiu produzir bastante, do mesmo jeito que a gente vê o time titular fazendo, levando a bola muito para a lateral, com troca de passes, para ter uma entrada na área depois daquela troca de passes. Esse time, o time reserva, eu acho que conseguiu até situações claras ali, que passaram sem uma finalização, que eu acho que faltou um preenchimento um pouco ali na grande área, realmente, de algum volante, de algum jogador para entrar como elemento surpresa e conseguir pegar esse chute dos cruzamentos para trás, que foram acontecendo lá ali nos primeiros 25 minutos de partida. E aí esse volume foi muito grande. O Náutico conseguiu ir bem. Eu acho que teve peças ali que destoaram um pouco, dá para citar o Toró, mas no contexto geral, eu achei o time muito coeso, sabe? Muito, muito bem. E se você colocar que é o time reserva, eu acho que essa variação tem que ser melhor ainda, porque, assim, perde a cara de time. Tem toda uma adaptação ali. Tem jogador que não está com minutagem suficiente. Inclusive, eu acho que essa foi a principal motivo da rodagem do elenco. Eu acho que não foi nem lesão, nem preocupação física, foi dar tempo de jogo, dar tempo de bola para os jogadores que não estavam atuando tanto. E aí aproveitaram um jogo muito bom para isso. E aí, assim, falando mais desses 25 minutos, eu acho que teve esse volume, teve tudo isso, e depois esfriou, né? Esfria a partida, esfria o jogo, o Náutico vai pro intervalo e depois já começa a voltar com substituição, né? O Radaeli entra, o Yuri entra, e aí já para dosar com o Igor Fernandes. O Igor Fernandes e o Yuri jogaram todos os minutos da temporada até aqui, e aí você já deixa um no primeiro tempo, o outro no segundo, e dá um controle aí de minutagem para os dois jogadores. E aí sim, eu acho que o time começou a sentir um pouco, sabe?
Não tecnicamente, mas quer dizer, tecnicamente sim também, porque o Radaeli acaba destoando um pouco também obviamente, se você comparar com o Dodô, destoa muito, né? Mas até para dar sequência ao jogo, eu acho que é um pouco abaixo, e aí você vai perdendo. Felipe Radael destoa em relação a mim, com 120 quilos, pô. Eu tenho plena certeza que eu conseguiria fazer melhor do que Felipe Radael, João. Eu concordo. Eu quis aliviar, mas eu concordo. E aí o jogo foi tomando essa cara fria, essa cara de que beleza, galera, acaba o jogo aí porque eu quero ir embora. Não tem mais nada para a gente fazer assim. aqui não tem mais nada para a gente fazer aqui na arena. Todo mundo sabe que esse jogo acabou. E o gol quando sai, o quarto gol sai para mostrar como era fácil sair gol. Um passe para frente com um pivô bem feito de Samuel deixou Toró na cara do gol. Então, assim, realmente ali no segundo tempo faltou uma querência, eu acho. Eu acho normal isso. Você vê isso acontecendo diversas vezes, mas realmente dava para ter tido um desempenho. Eu acho que esse placar poderia ter sido um pouco mais elástico, mas o saldo é muito positivo. Você falando de campo e bola, eu acho que é muito positivo. Os 25 primeiros minutos foram muito, muito animadores. E aí, campo e bola positivo. Lesões, acho que a gente vai falar depois, preocupantes. Vamos agora com a análise de Atos. Eu vou até pedir tanto para Atos quanto para o João verem aqui o chat privado. E aí eu queria que Atos fizesse essa análise do jogo. Eu estava dizendo aqui, Atos, antes de tu entrar no estúdio, que acho que são 30 minutos de jogo para ser analisado, né? O restante não tem como. Ô, Renato, antes é que eu tô aqui pesquisando se querência existe, que eu nunca ouvi falar. João me meteu um querência aqui. Tu inventasse essa palavra, João? Não, Porque pô. Se fala. Tá dizendo aqui que é um município brasileiro do estado É do um Mato município Grosso. do Mato Grosso. Exatamente. Mas meu existe. Amigo, Eu não sei do se nada, querência, eu disse, meu amigo. Pô, falta querer. Ou isso é da época da Idade Média, ou eu nunca ouvi falar. Querência. Eu nunca vi, não. Mas veja, vai que tenha, né? Aí, ó. Já escutei muitos. Escutou, Não, Eduardo? Todo mundo falando escutar errado. também. A gente fala de dicionário. Pô, que dicionário. A geração Z não liga para dicionário, não, pô. Né? É só uma mera formalidade. Dá para analisar algo além de 30 minutos, Atos? Dá. Dá, mas foi um jogo de 30 minutos mesmo, tá? O jogo a ser analisado é um jogo de 30 minutos, mas dá para analisar. E a primeira coisa que impacta, eu não vou ficar falando aqui das mudanças, porque todo mundo sabe as mudanças que teve no time, né? Só do time titular, Igor Fernandes, Reginaldo, se você quiser enxergar ele como titular, e o Dodô, o resto do time todo alternativo, mas rapidamente ali, principalmente na construção desse 3-0, deu para perceber que o time joga da mesma forma que o time titular. Isso é treinador, isso é o trabalho do treinador. Eu vou enfatizar, eu vou elogiar muito o trabalho de Hélio dos Anjos hoje, porque daqui a pouco eu vou fazer uma crítica a ele. Porque não é porque você faz um trabalho bom, um trabalho excelente, eu sou fã de Hélio dos Anjos, junto com o Guilherme dos Anjos, que eles são infalíveis. É óbvio que existem coisas que eles vão errar. E a confiança num bom trabalho dá margem até para fazer uma bobagem. E essa bobagem eu vou falar dela daqui a pouco. Deve estar até na pauta, então eu vou respeitar a pauta desse programa. Mas rapidamente deu para perceber que o time reserva ele se comportava, né? Muito parecido com o time titular, né? Detalhe, né? Hoje foi a estreia do time reserva do Náutico, né? Porque existe tanta estreia, né? Estreia do sub-20, estreia do time titular. Hoje o Náutico estreou o time reserva goleando, né? O time do Jaguar. Mas isso de parecer muito com o time titular foi algo que me chamou a atenção e óbvio que vai chamar a atenção de forma positiva, né? Então, as jogadas associativas, o Igor Fernandes jogando de lateral e
já que os laterais no Náutico são ofensivos, tava lá o Igor Fernandes ofensivo. O primeiro gol sai numa jogada de uma infiltração do Igor Fernandes, tá? Lembrando muito o Yuri faria tranquilamente aquela jogada, e o Igor Fernandes, apesar de ter esse rótulo assim que a gente imagina dele, né? Se a gente fosse dizer assim, diga agora, escolha um dos dois, Igor Fernandes é um lateral ofensivo ou defensivo? Todo mundo vai dizer defensivo, mas ele rapidamente se adaptou e conseguiu ser ofensivo nessa partida. E o primeiro gol sai numa jogada vinda dele, né? A infiltração dele, um passe assim puro deboche assim de Dodô, com a parte externa do pé, né? Assim, é brincadeira o que joga bola o menino Dodô, né? Menino da Vila, né? Cria de Neymar, já já treinou junto com o Neymar, né? Estou encantado com esse jogador de bola. E ele deu um belo passe ali que projetou o Igor Fernandes para dentro da área. O Igor Fernandes consegue disputar ali no primeiro momento, né? A bola com o defensor do time do Jaguar. Cruza, o Samuel encosta e no rebote o Reginaldo faz. E o Náutico continuou. E aí passa para o lado direito, né? E o lado direito funcionando assim como no segundo tempo contra o Sport. Muito parecido, inclusive. O segundo gol é uma jogada do Felipe Saraiva, né? Que ele dá o passe para Reginaldo. Isso aconteceu no jogo contra o Sport e volta a acontecer agora. O Reginaldo avança ali pelo lado direito, faz um belo cruzamento. O Reginaldo, partida do Reginaldo muito boa, porque apesar de ter sido um jogo de 30 minutos, tudo ele acertou, tudo ele fez da maneira correta. Tem o que você falar dele. Eu acho que na estreia não, no segundo jogo que ele fez, eu percebi às vezes ele meio perdido ali na posição do lateral, às vezes dando um vacilo defensivo, mas no jogo de hoje não tem nada para falar da partida de Reginaldo, novamente sendo destaque, né? Já tinha sido destaque no jogo contra o Sport. Reginaldo cruza com perfeição, Dodô faz de cabeça. E o terceiro gol, uma jogada também de muita habilidade de Dodô, né? Domina a bola no peito, no meio campo, o campo abre para ele. O meia, veja só, isso não é isso não é oportunidade de jogo não, tá, gente? Quando você começa a ver que o campo está se abrindo para o meia, é porque o cara é diferenciado. É porque o time não está conseguindo marcar. Quando o espaço se abre para o meio campo, fique de olho. Dodô domina a bola no peito e se abre um campo assim imenso para ele. Ele carrega a bola, dá um belo passe para o Felipe Saraiva, que carrega a bola até próximo goleiro e finaliza. Acho que a bola até passou por debaixo das pernas do goleiro. E o Náutico faz o 3-0 e realmente esse foi o jogo, tá? Aí a gente tem de certa forma, o Náutico leva para o final do primeiro tempo pisando na embreagem, tá? Empurrando com a barriga, já administrando de fato o resultado. Essa foi a característica desse resto de primeiro tempo. E o segundo tempo, não, tá? O segundo tempo é diferente. Uma coisa é você baixar o ritmo, pisar na embreagem, como eu disse, para poder o jogo ir passando o tempo de partida, porque você já está com o resultado na mão. Outra coisa é o segundo tempo. O segundo tempo, e muito por causa das mudanças que o Náutico fez, e foram muitas mudanças, mas principalmente a entrada de Felipe Radael no lugar do Dodô. Caion também entrou. Aí depois o Lucas Ramon, desculpa, o Ramon Carvalho entra no lugar do Reginaldo. O Náutico fez algumas mudanças. E aí o Náutico se descaracteriza. Aí não é que o Náutico estava cadenciando o jogo. É que o Náutico não conseguia mais de forma ordenada, como foi todo esse campeonato, como está sendo todo esse início de temporada do Náutico, no segundo tempo, por tantas mudanças, porque aí tem jogadores até que não vão participar desse grupo para a Série B, tá? Como o Felipe Radael, até o próprio Caion também, acredito que não vai participar, apesar de ser dois jogadores diferentes. Eu estou vendo muita gente assim, colocando no mesmo balaio Felipe Radael e Caion. Se for pela partida ruim, tudo bem, mas, gente, Caion é um jogador de futebol. Caion vai ter uma carreira de jogador de futebol. Felipe Radael é outra coisa, tá? Deixa eu até ver aqui se tem na pauta aqui. Tem Felipe Radael na pauta,
Nas estrelas a gente vai falar dele. Não, as estrelas é muito pouco. Eu vou falar Ô, agora. rapaz, hoje a live é mais Não, curtinha. mas a gente deixa curtinha, mas eu preciso falar de Felipe Radael agora. Então a Falar gente das abre um estrelas, tópico não. para falar de Felipe Radaeli. Falar das estrelas já tá no final do programa. Não, então a gente abre um Fala- tópico. Vamos seguir na Pronto, análise. pronto. Aí o Náutico se descaracteriza, como eu disse, e o Náutico não passa a não funcionar. E aí, como o adversário é muito fraco, o jogo praticamente não existe no segundo tempo. Fica um jogo ruim de se assistir, não tem mais jogadas coordenadas tal, e o tempo vai passando até chegar ali o último lance da partida, aonde Toró faz a única boa jogada dele no jogo. Ele consegue adentrar a área, ele tem essa percepção de levar a bola o máximo possível, né? Aí ele acaba finalizando ali em cima do goleiro. E o Samuel, e aí com muita justiça, tá? Porque o Samuel tentou muito durante a partida, apesar de ter participado do primeiro gol. O jogo não ficou muito para ele. E como o Náutico fez 3-0, não teve mais jogo, por dois motivos diferentes, né? Como eu falei, o restante do primeiro tempo por pisar na embreagem, o segundo tempo por uma total desorganização do time. Ficou um pouco injusto ele não conseguir marcar o gol dele, mas ele consegue no último lance da partida. Eu acho que foi uma justiça feita a Samuel, que vem mostrando elementos de evolução. Samuel é um jogador. Veja, eu tenho minha opinião sobre Samuel. Agora, a minha opinião, ela nunca vai ser estática. Ela nunca vai ser imutável. Eu vou avaliar sempre o que eu presenciar. E Samuel é um jogador que ele tem muita capacidade de evolução nos treinos. E treinos a gente não acompanha. A gente só vê em campo. Pelo, por exemplo, nos dois jogos que eu vi do Samuel, no jogo contra o time do Decisão e no jogo de hoje, eu percebi que ele não está demonstrando o que eu chamo de erros de fundamentos, que é uma característica dele. Ele sempre apresentou muito erro de fundamento. Ele não está apresentando isso. E também eu estou notando que ele está começando a usar melhor o corpo dele, que é fundamental para um cara daquele tamanho. Porque para você ter um jogador daquele tamanho, forte daquele jeito, veloz, você tem que saber usar o corpo. E pode ser pouco, mas eu estou conseguindo ver alguns lances que, pô, ele aí usou o corpo, foi inteligente, então talvez ele esteja conseguindo evoluir um pouco nos treinamentos. A passagem dele no Criciúma, eu já notei uma diferençazinha quando ele voltou para o Náutico, tá? Então, o Samuel, ele era quando teve o começo da temporada 2025 no Náutico, aí ele sai para o Criciúma, ele já volta um pouco diferente, eu não estou nem falando sobre melhor e pior, mas é um pouco de lapidação, tá? É um pouco de lapidação. E agora, novamente, já estou vendo uma lapidação um pouco mais aprimorada. É tudo muito pouco, mas dá para notar. E eu acho que para poder a gente imaginar o Samuel sendo útil, até como um terceiro centroavante, que eu espero que seja na Série B, terceiro centroavante, né? O Náutico precisa contratar mais um centroavante. Essa lapidação é importantíssima, tá? Para que, de fato, ele seja um jogador que a gente conte com ele e seja um jogador útil. Eu acho que ele pode acabar se transformando nesse jogador. E é isso, Renato. 4-0. Uma informação, não sei se o torcedor está sabendo, mas o Náutico está classificado, abriu 10 pontos de vantagem para o sétimo lugar, que é o próprio Jaguar, né? Então, matematicamente, o Náutico já está classificado pelo menos entre os seis. Encaminhou, né, a classificação entre os dois primeiros. Tá livre do rebaixamento, né? Está livre de rebaixamento, tá livre de rebaixamento. Abriu 5 pontos de vantagem para o bloco de times, que é segundo colocado, né? O Retrô, o Sport, o Santa Cruz tem 7 pontos. Então o Náutico abre 5 pontos, já estão uns 3 rodadas, né? Deixou muito encaminhado aí a, a classificação entre os dois e garantir a vaga na Copa do Brasil. E já vai para o primeiro match point, né? Se o Náutico vencer o Santa Cruz, automaticamente o Náutico já vai estar classificado para a Copa do Brasil de 2027. É o primeiro colocado ou o primeiro e o segundo colocado na primeira fase? Primeiro e segundo colocado. Perfeito. Muito Copa bom. do Brasil são todos os semifinalistas e Copa do Nordeste os finalistas. Davi Rocha, outro desabafo, só que isso é grande. Ô, Renato, volta aí a mensagem, por favor. Só um minutinho.
Não, pode passar. Davi Rocha, outro desabafo, só que esse é grande. A expulsão de Ramon Carvalho foi uma das coisas mais imbecis que eu já vi. Os 2 cartões em falta no meio-campo, a segunda sendo a mais estúpida. Ô, Renato, Tava com deixa eu cartão amarelo. só. Assim, a falta não é para cartão amarelo. O juiz. Não é tanto que o juiz. O A juiz segunda, a ficou. primeira eu nem lembro. Não foi, não, pô. O juiz ficou Eu constrangido. achei. O juiz ficou constrangido em ter que expulsar ele. É que ele não sabia. Ficou É porque constrangido. juiz não quer Se ele expulsar não. jogador, não, João. Então, se ele Não não. lembra no clássico. Se ele No clássico. soubesse que Ramon tinha cartão amarelo, ele não teria dado segundo, pô. Não teria dado, mas era para dar, porque eu acho que foi para cartão amarelo. Agora, eu concordo com você que não teria dado, porque isso é o juiz, pô. Isso é o nível da arbitragem de Pernambuco. O cara, ele não quer se complicar. No clássico, ele pediu para ver a camisa do jogador do esporte para poder ter certeza que não era um jogador que tinha amarelo. Veja, o juiz tem que fazer isso, E não, pô. é o mesmo árbitro, assim, vou até pedir, porque Atos estava vendo pela TV, é mais fácil. O que foi o pênalti? Não, aquilo O ali foi que é que aconteceu ali? Porque todo mundo confirmou o pênalti e ele tirou. Aquilo foi constrangedor. Veja, eu não sei se foi pênalti ou não. Vamos começar daí. E, na verdade, pouco importa, tá? Não deu para poder ver, as imagens você não consegue ter certeza se pegou no braço ou não. E, de verdade, não importa. Esqueçam. Não importa se foi pênalti ou não. O que não dá é voltar atrás. Exatamente. O que importa é que ele deu pênalti. O Bandeirinha foi para o local onde o Bandeirinha fica quando o pênalti é marcado, que é ali na linha de fundo. Essa ação de ir para a linha de fundo é a ação que o Bandeirinha diz. Ou eu concordo com você, ou eu não tive uma imagem conclusiva e a decisão é sua. E simplesmente por causa da reação dos jogadores do time do Jaguar, o juiz resolveu voltar atrás. Assim, é constrangedor. Constrangedor. No final das contas, foi até bom. Porque eu não sei se foi pênalti, Renato. E começar todo mundo sabe que um gol no início, num contexto de partida como esse, onde você tem um time tecnicamente muito superior ao outro, é um abre-alas, né? Ajuda demais a você construir uma vitória. Eu acho que seria até injusto com o Náutico se o Náutico tivesse começado a vitória com um pênalti que supostamente poderia ser mal marcado ou duvidoso. Acho que o Náutico não precisava disso e não precisou. Tanto é que o Náutico chega ao gol e faz logo 3 gols em sequência, logo depois desse lance, tá? Então, no final das contas, foi até bom ter sido desse jeito. Mas que é constrangedor. E aqui eu não estou falando, veja, de novo, eu não estou falando sobre erro de arbitragem. Eu já falei aqui que erro de arbitragem em Campeonato Pernambucano, primeira fase, eu não sou muito de comentar, não. Eu estou comentando, na verdade, aqui uma cena pitoresca. Não é a questão de o juiz. O juiz acertou, o juiz errou. Eu nem sei se foi pênalti ou não. A questão foi pitoresco ver o juiz marcando e ele mesmo anulando sem nenhum elemento novo. Perdão, engasguei. Sem nenhum elemento novo. Porque o Bandeirinha não estava melhor posicionado do que ele. Acho que o Bandeirinha nem viu o lance. E o Bandeirinha indicou a marcação do pênalti, sabe? Então, ele voltar ali, assim, depois ele ficou argumentando para os próprios jogadores do Náutico, dizendo: pegou no rosto, pegou no. Se pegou no rosto, para que tu marcou, desgraça? E desculpa, velho. Eu tô com tanto asco dessa arbitragem de Pernambuco que até o jeito de se comportar deles, até o jeito de andar deles, e não é só desse de hoje, não, que o do clássico também é a mesma coisa. Eu não consigo ver um árbitro ali. Eu não consigo ver um árbitro. Eu vejo um dono de bar, um jogador de sinuca, qualquer coisa menos um juiz. Até corporalmente, os caras não conseguem imitar um juiz de futebol, pô. No Instagram da vida, acho que no TikTok também, né? Que é quase tudo a mesma coisa, apesar de eu não ter TikTok. Tem um cara que é conhecido por imitar árbitro, né? Ele faz uns vídeos curtos, muito bons, por sinal. Aquele cara, ele consegue imitar um árbitro melhor do que um árbitro, esses árbitros de verdade, entre aspas, daqui de Pernambuco. Constrangedor. A arbitragem está um nível constrangedor. E, de novo, não estou falando sobre erros. Erros eu já coloco numa naturalidade. Estou dizendo que eles não estão sabendo nem se comportar como um árbitro de verdade.
Foi um absurdo aquela voltar naquela marcação de pênalti, velho. Foi Ninguém entendeu absolutamente nada. constrangedor. Ninguém entendeu nada. Mas assim, Atos foi muito certo também nessa parte agora. Que bom que até voltou, já que era um pênalti polêmico, e o Náutico fez o que fez depois. O Náutico fez o que fez depois. Eu acho que a confiança na vitória seria diferente se fosse o primeiro um gol de pênalti. Você ia ficar no pensamento de, beleza, ganhou de 4-0, mas ganhou por quê? Porque fez um gol logo no começo de pênalti. Eu acho que esse ia ser um questionamento. É. Não, João, em algum momento, no nosso comentário, a gente ia dizer, o gol de pênalti ajudou a construir a vitória e tal, facilitou as coisas. Então, foi ótimo não ter precisado disso. Inclusive, a questão do VAR, que o Santa Cruz foi pedir para o Clássico, também é outra coisa muito boa para o Náutico. Muito boa. Meu irmão, a gente ganhou do Santa Cruz no ano passado. Até hoje, por primeira fase, nem o Santa Cruz nem o Náutico foi campeão pernambucano. E até hoje, quer dizer, o Náutico não conseguiu nem vaga nas Copas. E até hoje, o torcedor do Santa chora aquilo ali, porra. Eu já disse, velho, você tem que desconsiderar erro de arbitragem na primeira fase, pô. Já digo de antemão, se o Náutico for prejudicado pela arbitragem, se claramente for um lance ali, tava centímetros na frente, é porque vai ter VAR, né? Mas, enfim, vocês estão me entendendo. Se o erro for um erro natural de jogo, meu irmão, no máximo eu me manifestarei se Renato aqui me perguntar, porque eu vou ser provocado a falar. Mas intenção de chegar aqui e ficar falando sobre arbitragem eu não vou ter. Porque é a primeira fase de Pernambucano. A arbitragem em Pernambucano você fala quando chegar às finais. Que ali você é decisivo. Um erro pode tirar você de uma vaga, pode tirar um título aí, beleza. Agora, o que adianta, supostamente, na visão dos tricolores, o Náutico ter sido beneficiado no clássico, aí chegasse numa final, tivesse um, dois erros de arbitragem contra o Náutico perde um título por causa de erro de arbitragem. Vai compensar as duas coisas? Não, cara. Não, cara. O que vale em Pernambucano é as finais. Agora, brasileiro não. Brasileiro, pontos corridos, um erro de arbitragem na primeira rodada tem o mesmo peso do que na última rodada. Aí beleza. Agora, Pernambucano, velho, só porque joga contra decisão e Jaguar, meu irmão, faz o resultado aí e vence a partida, pô. Tanto é que o Náutico supostamente foi prejudicado, né, por essa volta atrás do juiz, que foi pitoresca, e mesmo assim fez 4-0 de forma tranquila. E um placar construído com muita tranquilidade mesmo, João, e com a participação de Dodô, que é o melhor jogador do campeonato, né? Até agora. Sem dúvida alguma, assim, é uma grata surpresa. No Scouts, eu falei que era o jogador que eu tinha maior expectativa para ver. Eu tinha expectativa que ele fosse ser decisivo, eu tinha expectativa que ele fosse ser um bom jogador, que ele ia ajudar, mas, cara, eu não posso mentir e dizer que seria nesse nível. Dodô tá colocando a bola debaixo do braço e com 4 jogos você vê que ele é o termômetro do time, assim. Ele é dono do time, ele tem uma personalidade gigante. Nelson Melo tava lá, um momento deu para conversar com ele um pouquinho, e ele falou uma definição assim muito boa, que não é só Dodô jogar bola e ele executar o passe bem, ele faz isso com, sei lá, é um jeito meio brasileiro de fazer as coisas. Tem o drible, tem a naturalidade, mas ele vai dar um passe de letra, Átio. Ele não vai ter medo de dar um passe de letra, ele não vai ter medo de tocar com a parte externa do pé, de passar o pé por cima da bola. Ele faz isso também de um jeito meio brasileiro, anos 2000 ali, anos 90. Assim, eu gosto bastante do jogador, tem sendo decisivo. Tem coisa que você fica mal por não ter falado e só ter pensado. Mas o gol dele veio de uma coisa que eu estava reparando muito, que em todos os jogos, Dodô teve chance de fazer gol de cabeça. Se você parar, todos os jogos teve um lance específico que ele estava dentro da área e a bola sobrou para ele cabecear. E nesse, não foi uma sobrada, né? Foi um cruzamento, uma colocada ali na mão, basicamente, na cabeça dele, e ele conseguiu fazer o gol de cabeça. Eu acho que essa chegada dele como um elemento surpresa ali por ser baixinho, vai ser extremamente, extremamente importante também. Mas, cara, com a bola no pé, é muito bom jogador. Eu confesso que eu fiquei preocupado, viu? Nesses 30 minutos aí, eu até
Assim, fiquei preocupado de, caramba, será que tem como perder ele até a Série B? Porque ele não está jogando um futebol normal, assim. É um destaque absoluto do time, e espero que não tenha essa possibilidade. Muito legal ver ele jogando, né, Atos? Veja, o que a gente viu até agora, espetacular, né? Não tem nada para falar dele. Realmente, assim, na primeira partida eu destacava a forma dele driblar, que ele carregar a bola com os dois pés, mas ele tá mostrando muito mais do que isso, assim. E agora ele tá sendo um meia de verdade. Eu cheguei a ver gente querendo construir uma crítica a ele por ser muito meio atacante, por não ser aquele cara organizador. Aí o que é que acontece? Ele se transformou em um cara organizador. De 2 jogos para cá, principalmente no jogo contra o Sport, e hoje, principalmente hoje, meu amigo, hoje, até da área ele se afastou, pô. O gol, o É terceiro assumindo um gol. novo papel e mostrando o repertório, né? Sim, porque, veja, ele já tinha começado a se movimentar pelo lado direito, para participar do jogo do lado direito também. Só que nos primeiros jogos, o lado direito do Náutico estava devagar. Saraiva deu uma oxigenada muito grande para o lado direito do Náutico, que Reginaldo também, que Reginaldo é mais agudo que Arnaldo. Arnaldo, às vezes, procura centralizar muito, e o Reginaldo é um cara mais de força para, de fato, criar um corredor, deixar um corredor exposto. E Saraiva com o Reginaldo está dando muito certo e o Dodô encosta nisso. Então, Dodô agora, primeiro ele montou um lado esquerdo do Náutico, que a gente começou a acreditar o seguinte, porra, veja o que esse cara tá fazendo com o Yuri. O lado esquerdo do Náutico é o lado forte do Náutico. O Náutico vai ser um time penso pelo lado esquerdo, mas muito produtivo. A gente estava satisfeito com isso. A gente estava nem muito preocupado porque o Náutico só atacava pelo lado esquerdo. O Náutico estava atacando pelo lado esquerdo porque Dodô estava ali. Aí Dodô começou a cair pela direita, ativou o lado direito do Náutico. Aí a gente teve um segundo tempo muito forte pelo lado direito contra o Sport. Hoje de novo, só que hoje ainda trouxe mais um elemento. Dodô disse: vocês não estão me achando um meia clássico? Vocês não estão me achando um 10? Aí de vez em quando ele deu uma recuada agora. O terceiro gol. O terceiro gol, a bola vem, ele mata a bola no peito, na linha do meio campo. O campo se abre para ele, ele dá uma tapinha assim, esticando a bola e dá com nojo também para Felipe Saraiva. Para É, Felipe vai Saraiva até- fazer o gol. Então, veja, jogador completo. O que é que ele não faz? Até dançar na hora dos gols ele faz. Aí aparece um vídeo dele quando era criança treinando com o Neymar. Só falta um vídeo com o Cristiano Ronaldo agora. Faz tudo, porra. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe. E aí é algo que eu estou procurando evoluir, tá? Somos seres evolutivos, tá? É um jogador, pelo que mostrou até agora, fora de série, é. Mas eu juro que eu não vou me apegar. Quem foi que trouxe o homem? Quem foi que Hélio, trouxe o Dodô? Guilherme Hélio, né? sim. Se alguém levar Dodô, primeiro, torcer para que o Náutico tenha um ressarcimento, um bom ressarcimento, né? Inclusive, eu estou para confirmar essa informação, mas eu tenho quase certeza que o Náutico comprou parte do direito federativo dele, acho que 30%, uma coisa assim. Então, possivelmente, se em algum momento, não agora, tá, gente? Ninguém vai levar Dodô por causa do Pernambucano, até porque o Dodô vai ter um contrato que vai desestimular os times a investir nele só pelo Pernambucano. Se você tem Caion fazendo o que Dodô está fazendo, aí ele sai. Vai ser um contrato que a turma fazer um investimento mais. Um investimento ali razoável, aí consegue tirar o jogador. Dodô é um cara com salário, um bom salário. Então não é fácil tirar ele agora, porque você vai ter que pagar um valor que o que ele está apresentando no Pernambucano talvez ainda não valha. Para a segurança de um investidor. Estou fazendo aqui um cenário hipotético. Então ele teria que estar atuando bem na Série B para poder que alguém chegue para fazer um investimento pesado para tirar ele do Náutico. Isso acontecendo, eu acho que pelo que eu consegui colher, o Náutico teria um bom retorno financeiro. Dito isso, se isso acontecer um dia, é só ir atrás de outro mesmo. Veja, a gente tem Guilherme dos Anjos. Não foi Guilherme dos Anjos que trouxe Dodô? Melhor do que eu ficar me apegando de dizer o seguinte: meu Deus, Dodô não pode sair. Meu Deus, aumenta o contrato dele, bota um contrato de 5 anos para ele, aumenta o salário dele. Em vez de se emocionar com isso, se Dodô sair, vai deixar um dinheiro?
bota um dinheirinho na mão de Guilherme e manda ele trazer outro. Se ele achou Dodô, ele tem capacidade de deixar outro. Vai até quando o contrato dele? Até o final do ano. Torcer para que o Náutico tenha uma cláusula de compra, né? Aquela cláusula de caso o Náutico queira comprar. Opção, né? Exatamente. E não só para. Não é que eu estou dizendo aqui. Veja, eu não estou querendo me contradizer segundos depois do que eu terminei de falar, não. O que eu estou dizendo é que se existir essa cláusula é bom para o Náutico, não para o Náutico agora, vou comprar o jogador agora. Porque caso, um cenário hipotético, chegue alguém e ofereça algum dinheiro, o Náutico pode dizer, peraí, tu está oferecendo 10, eu consigo comprar por 5? Aí o Náutico vai e compra por 5 e vende por 10. Que muitos clubes fazem isso. Teve um exemplo agora, o Vitor Gabriel, zagueiro do Sport, estava emprestado ao Inter, ele acabou que nem saiu, mas ele estava para receber uma proposta. Na verdade, não foi o Vitor Gabriel, não, desculpa, foi o Marcelo Aju. O Atlético estava para receber uma proposta de fora, na faixa de uns 3 milhões, e ele tinha um passe fixado em 1,5 milhão no Sport. O Atlético ia comprar por 1,5 milhão e ia receber 3. Então, é um tipo de negócio que é comum. Então, se o Náutico tiver essa cláusula no contrato de Dodô, vai até facilitar por uma opção como essa. O que você achou, Atos, da estreia do Gaston? Antes, deixa eu ver se eu puxo aqui, que eu vi o Gênero Cadena dizendo que tinha mandado uma mensagem que tinha a ver com o Dodô. Tá na tela. Dodô já está se mostrando um jogador indispensável nesse time. Com a eventual ausência dele, quem poderá fazer esse trabalho? Juninho, é exatamente isso, Gênero. E, inclusive, teve outra pessoa que no chat aqui perguntou assim: por que Guilherme não trouxe um companheiro para Dodô? Trouxe, pô. O nome dele se chama Juninho. Só que ele não estreou ainda, fez uma pequena cirurgia ali, a gente vai ter que ver como é que ele vai se comportar, mas em tese esse jogador, que foi uma contratação até mais difícil do que o próprio Dodô, tá? Do Dodô foi uma negociação mais rápida. Com o Juninho foi difícil porque tinha muito interesse com o Juninho. Juninho teve números muito bons na última Série B. E basicamente os números hoje, né, mesmo que a parte de scouts evolua, João, para camadas assim, muito mais profundas, João traz aqui pouco para a gente, mas o número de gols e assistência ali no gol ainda grita demais, porque, veja, não é só o cara dos scouts que na verdade, o cara do scout pouco decide, né? A depender do time, não decide nada. Às vezes tem um pouquinho mais de protagonismo, a gente sempre cita o Botafogo, né? Que sempre dá um protagonismo assim para o seu departamento de scout. Mas o abnegado, ele olha primeiro no gol, né, João? Então, aquele número de gols de assistência ali, dizer que aquilo ali não influencia nada quando o abnegado bota o olho ali, claro que influencia. E é quem faz futebol, né? O Exatamente. futebol é feito por abnegados, muito mais do que por profissionais. E só. Inclusive foi um, João, só desculpa, foi um desses abnegados, talvez um abnegado que, apesar de ser abnegado, era remunerado, que nos deu essa gracinha do Felipe Radaeli, né? Pode falar sobre isso. Não, assim, porque Juninho, assim, realmente ele joga como camisa 10. Eu vejo Juninho como um camisa 10 diferente de Dodô. Realmente pode jogar, mas Atos até citou um comentário que eu tinha visto também sobre por que não traz o Dodô? Porque é caro, velho. O Dodô ganha bem. Para você ter dois, não tem esse caixa também não é assim também não. Mas eu acho que Juninho vai substituir como camisa 10, mas eu acho que Juninho é aquele cara um pouco mais finalizador, tem passe, mas eu acho o Juninho um Patrick Alan evoluído. E Gaston, Atos? O goleiro? Sim. Veja, eu acho que o goleiro ele fez o papel dele, tá? Ele entrou muito exposto para o jogo de hoje, porque, veja, foi uma contratação que foi recebida com certa surpresa por parte da torcida, até difícil de entender, sabe? Eu acho que O jogador toda, que né? começou lá atrás no Penharol, aí do nada ele resolve sair rodando por vários times, foi para Colômbia, estava escondido lá em Caxias do Sul. Veja, possivelmente Gaston Guruseaga
deve ter cometido algum crime lá no Uruguai e foi se esconder em Caxias do Sul. Porque, meu amigo, o cara tava jogando Copa Gaúcha, pô, lá no Juventude, jogando pelo time B. Não sei se envolveu com uma mulher casada, um caco de vidro lá pelo Uruguai, saiu corrido de lá. Mas era uma incógnita enorme. Agora, a gente tem que fazer justiça. Primeiro, registrar que não teve grandes oportunidades de ele fazer grandes defesas. Isso não aconteceu. Agora ele fez uma bela defesa. Fez uma defesa, exatamente. Agora, vamos lá. Para quem entra com uma carga tão negativa não seria a palavra, mas desconfiança, para substituir o Muriel, que vem muito bem. Vamos ser sinceros aqui, e eu vou me incluir. Qualquer coisinha de Guruceaga, a gente ia descascar ele. E ele não deu margem para isso acontecer. Teve uma hora até que eu esqueci que não era Muriel no gol. Ele trouxe uma A forma de jogar muito parecida, porra. E ele trouxe uma coisa que é muito cara para goleiro, que é a tal da segurança, que tanto se fala, né? É uma coisa meio abstrata, mas é uma coisa de você. E teve sorte também. Que é importante. Aquela bolinha na trave ali, a sorte do goleiro é importante. Eu avaliaria bem o jogo dele, porque ele entrou meio que já devendo alguns pontos, sabe? Ele já entrou no jogo de hoje para poder a gente meter o cacete nele e não deu margem para isso acontecer. Não foi um cala-boca, não foi porque. Até porque não seria um jogo só, e nem o jogo foi para. Como eu disse, o jogo não foi para um lugar aonde ele precisaria ser o destaque da partida. Várias finalizações, para poder provocar boas defesas, oportunidades de boas defesas. Não foi esse jogo. Mas, seguro. O que é que tu achou, João? Cláudio aqui tá dizendo que a reposição foi muito boa. Ele foi bem nesse sentido Não, também. Eu acho que para mim o que chama mais atenção é a reposição. Foi muito bem com os pés, tranquilo, jogando com os dois pés, tendo saída de bola. Ele tem. Eu confesso que eu não lembro se ele é canhoto e eu tive dúvida durante a partida. Porque ele saía com os dois pés, mas eu acho que é canhoto. Só se ele mas for ele saía... eu vi ele dando balão com a perna esquerda. Com a perna esquerda, mas ele deu com a direita também. Então, assim, foi muito bem na reposição, com as mãos. Tiveram aqueles lances assim de chute que o cara tem que encaixar. E ele não deu rebote, não teve nada que você ficasse com medo. Então, assim, para mim é uma estreia boa de Gastão. Assim, pelo menos não aumentou nossa desconfiança, sabe? A desconfiança continua aqui, mas ele não aumentou. Isso já é bom. Bora lá com um recado aqui do Timbuzone. Apita o árbitro, jogo do Náutico direto do Timbuzone. A gente começa falando do Open Bar de Heineken, estupidamente gelada para você. Olha só essa freezer lotada, só esperando a torcida alvirrubra para 7 horas, junto com Jack Daniels. Mas se você estiver com fome, tem roda gigante de costela, hambúrguer, choripan e também um belo buffet com muito carinho, sofisticação e qualidade para toda a torcida alvirrubra aproveitar. O Timbuzone tem um espaço amplo aguardando por você e em todos os jogos do Náutico tem música ao vivo para animar a massa alvirrubra. E se você estiver indo com a criançada, não se preocupe, tem brinquedos para a meninada curtir bastante o melhor camarote premium do Nordeste, que conta ainda com um amplo espaço e com ingresso de cadeira para todos os torcedores. Vem para o Timbuzone, www.timbuzone.com.br. O site está aqui na tela para você, www.timbuzone.com.br, onde você já pode comprar o ingresso do Timbuzone para a partida contra o Retrô na próxima semana no Estádio dos Aflitos. Vamos ler aqui algumas mensagens. Ô, Renato, antes de só fazer um registro, que eu achei curioso, que antes da partida, a turma estava falando sobre público, né? Eu chamei a atenção, tá? Algo que eu já sabia, mas o que eu não sabia era que pouca gente sabia disso, pelo visto. E eu disse que, veja, o público não será mais do que 2.000 pessoas. O público de Jaguar Esporte foi 1.800, quase 1.900. O público de
decisão em Náutico foi 1.980 e não sei quanto. E o público hoje seria também da mesma forma, pouco menos de 2.000 pessoas. Aí eu expliquei no Twitter, antes da partida, né? Eu disse, olha, até 2.000 pessoas, o preço do aluguel da arena é um. Os custos com operação de jogo é um. Se passar de 2.000, dobra. Só o aluguel já dobra de cara. Então, esse público não vai ser maior que isso, porque o Jaguar não quer que o público seja maior do que 2.000. Ele não vai vender um ingresso a mais. Aí, quando chegou o anúncio do público, foi 1.999. Aí a turma retomou esse post para poder relembrar que eu tinha comentado sobre isso e deu na linha, sabe? 1999. Agora, o que eu fiquei surpreso é que provavelmente pouca gente sabia disso, porque eu fiquei até, meu irmão, eu até ri sozinho. Na Rádio Jornal, eu acabei vendo um pouquinho do pré-jogo. E eles estavam dando palpite lá sobre público. E os palpites eram 8.000 pessoas. Aí o cara, não, eu não estou tão otimista, eu acho que dá 6.000. O que apostou mais baixo apostou em 5, pô. Caramba, velho, assim, não existia a menor chance de ter 8.000 pessoas na arena hoje. Não só por causa da natureza do jogo, da movimentação que não era para isso, mas muito por causa que só tinha 1.999 ingressos dispostos à venda. E Felipe Saraiva, Atos? Não, o Felipe Saraiva foi bem. Eu não quero falar sobre o Felipe Saraiva, não. O Felipe Saraiva foi bem. Eu quero falar sobre o Felipe Radaeli, Renato. E por que você não Quer espera? pedir? Depois do Felipe Saraiva, eu pedi a opinião sobre o Radael. Aí o João agora Saraiva vai foi falar sobre muito o Saraiva e bem. depois a gente segue. Saraiva tá calando a boca de quem abriu o gol. Meu amigo Lula Pires foi, foi reagir pelo site O Gol. Eu já esperava isso, apesar de que eu pensei a contratação como, vai lá, o fundo de elenco, como uma opção de banco. Eu sabia que o jogador tinha qualidade, mas eu acho que ele está mostrando mais do que até eu, que não tinha tantas críticas à contratação dele, achava que ele ia entregar. Ele está ajudando muito, assim, ele está muito adaptado ao jogo que o Náutico está fazendo, sabe? Jogou muito bem o clássico, jogou muito bem hoje. É um jogador que daqui a pouco ele vai ter chance como titular, viu? Toró que começou bem, jogou mal 2 partidas seguidas, agora se machucou, né? A gente não sabe se vai ser algo grave. Todinho vai demorar ainda para pegar ritmo. É um jogador também que eu insisto, o torcedor tem que evitar pegar no pé, gente. O Náutico tá vencendo os jogos. O Náutico é o segundo jogo de goleada, o segundo jogo de 4-0. O Náutico até agora fez 4, 8, 10, fez 14 gols e tomou um, porra. Assim, se fazendo 14 gols, tomando um, 4 vitórias, você não consegue esperar um jogador que está claramente fora de forma, por favor, né? Esse negócio de que o torcedor é corneta mesmo, até a primeira vírgula, velho. Assim, quando começa a ser irracional, eu não compactuo com isso. A gente não precisa estar cravando que é todinho agora, pô. O cara tá fora de forma, pô. Claramente fora de forma. Deixa ele ganhar o ritmo. Deixa ele chegar na Série B, pegar uma sequência ali de jogos, aí a gente avalia. A gente diz, se ele ficar mal, eu vou ser o primeiro a detonar ele aqui. Não tem problema. Mas, pô, o Náutico não tá dando as condições para poder a gente aguardar um jogador, precisa ficar pegando no pé. O torcedor queria pegar no pé de Toró, só que o Toró começou bem. Aí tá querendo pegar no pé de Todinho agora. Mas, enfim, Felipe Saraiva tá muito bem. João? Tá no mudo, Abre o João. mic. Tá no mudo? Tava. Ah. Acho que se adaptou realmente muito bem ao esquema. É um cara que tem um bom passe curto, que consegue achar passes legais ali naquelas associações dos laterais. Tá acertando o gol, isso aí é importante. Já tem 2 gols no ano pelo Náutico, em 4 jogos, igualou o número de gols que ele fez na Coreia do Sul no ano passado. Então, assim, realmente o desempenho dele aqui é muito melhor do que vinha sendo. Eu acho que é um jogador que encaixou realmente. E, na minha opinião, merece ser titular. Não tem nenhum ponta-direita até agora que jogou mais que Saraiva. Assim, para mim, ele foi o melhor na posição. E aí, o melhor na posição, joga, né? Então, eu acho que deveria já começar a ser titular. É uma surpresa, realmente.
Não surpresa pela qualidade de jogador. O jogador é bom jogador, sempre foi bom jogador, desde da Ponte Preta. Quem não lembra, assim, esse jogo fica marcado na minha cabeça o vareio de bola que a gente levou para a Ponte Preta na Copa do Brasil, e ele era o dono daquele time, bem novo naquela época. Então, assim, é um jogador que tem técnica, e eu acho que encaixou. Acho que ele conseguiu colocar ele num local do campo para fazer coisas que ele se sente confortável em fazer. Então, acho que é um jogador que só tende a crescer e está pedindo passagem. E o Radael, Atos? Obrigado. Obrigado. Veja só. Se você. É só assistir os programas, tá? Não faltam elogios para o trabalho de Guilherme, não faltam elogios para o trabalho de Hélio dos Anjos. Sou assim. O Náutico pode começar a dar errado a partir de agora, mas eu sou fã dos dois. Era antes de vir para o Náutico nessa passagem agora, continua sendo, e para mim é o melhor trabalho de Hélio, acho que até melhor do que 2006. O trabalho que Hélio vem construindo agora, desde a Série C, e agora é totalmente diferente da Série C, então, apesar de ser uma continuidade temporal, eu diria que é dois trabalhos diferentes. Então, se o trabalho da Série C já foi bom, esse agora, até aqui, é espetacular, porque trouxe outros elementos como montagem de elenco. Eu gostei muito da montagem de elenco do Náutico. O Náutico soube investir em jogadores que não têm nome, mas jogam muita bola. Dodô é o exemplo fiel disso. O Náutico nunca fazia esse tipo de contratação. Vamos contratar um cara aqui. O cara ganha 120, o cara ganha 150. Quem é o cara? Dodô. Como assim? Era capaz de mandar chamar a polícia. O Náutico era o time que poderia pagar 150 a Nenê, a Elvis, a um jogador que de alguma forma tivesse um nome. Ou algum jogador que passou por aqui. Como fez com o Vinícius. O Náutico que contratou Vinícius sempre existiu. É um jogador que já passou por aqui, tem histórico aqui, aí pronto. Esse cara pode pagar salário alto. Agora, para um Dodô, para um Juninho, o Náutico nunca fez isso. O Náutico tem medo de fazer isso. Desconfia até da própria sombra. E quem trouxe esse elemento novo foi Hélio com Guilherme. Principalmente Guilherme aqui nesse quesito. Vou dar um peso na escolha dos jogadores maior para Guilherme, porque eu tenho certeza que, apesar de os dois vão assinar, se for perguntar, foi os dois, mas eu sei que na prática ali, Guilherme ficou mais à frente na questão da montagem de elenco, tá? E aqui também é idiota, isso não é demérito nenhum para Hélio, pelo contrário, é mostrar que a sinergia que acontece entre os dois, tá? Eu colocar um pouco de protagonismo nesse sentido para Guilherme aqui, eu tenho certeza que nem O próprio Hélio Hélio falou em entrevista, Atos, que então, Guilherme chegou com o nome e mostrou os dados físicos de Dodô perfeito, para Hélio. perfeito, perfeito. Então, é isso, tá? Agora, dito isso, não quer dizer que eles são infalíveis. Com todo respeito, eu acho que, apesar do Náutico estar com pouco jogador para posição, eu acho que vai ser uma argumentação que eles vão dar. Pensou que Vitinho ia ficar, Vitinho acabou não ficando. Pode ser que Vitinho volte. Então, estão aguardando o Vitinho voltar para poder aumentar a quantidade de jogadores no meio-campistas ofensivos, né? Só tá com o Dodô hoje, Juninho tem uma expectativa que ele joga o clássico, mas é um jogador também que não estava à disposição. Então, esses elementos vão justificar a utilização de Felipe Radaelli, mas o jogador não tem condição de atuar com a camisa do Náutico. E dava para identificar isso, tá? Puxa outro jogador da base, manda chamar. Qual é o nome daquele jogador da base do ano passado que foi emprestado, João? Caio Caio Soares. Soares. Puxa Caio Soares de volta. Sei lá, qualquer coisa. Mas Felipe Radaelli não dá. É constrangedor. É constrangedor. É a mesma coisa de Léo Mago ano passado. E onde está Léo Mago agora? Pelo amor de Deus, Léo Mago está jogando no Jaguar. Léo Mago está jogando no Jaguar. Léo Mago jogou o jogo da Série C com a gente. Aquilo foi um crime. Um crime não denunciado. E é um crime que ele ainda continua sendo cometido, porque agora não é a figura do Léo Mago, mas é a continuidade do Felipe Radaelli. Desculpa, não dá, está se perdendo tempo, está se perdendo dinheiro, seja lá quanto for o salário dele. O Felipe Radaelli, gente, é algo tão impactante que é preciso a gente falar com todas as letras. Ele não joga mais do que Renato Barros, ele não joga mais do que João Mateus. Eu tenho certeza que mais do que ele não joga.
Ele não joga demais. Eu vou achar que eu jogo menos do que Felipe Radaeli. Eu tenho um amor próprio suficiente para poder não cometer a bobagem de falar, não, mas é um jogador profissional. Não tem isso não, velho. É um jogador que não tem condição. Você percebe, ele em campo, a rotação é diferente. Não é um jogador ruim. Ele não é um jogador, não desse nível que o Náutico tá. Talvez ele seja um jogador para jogar, com todo respeito, no Vitória das Tabocas. E eu nem sei se joga, tá? Eu nem sei se joga. Talvez num banco. Ou num A2. Eu também não sei se joga num A2. Viu? Eu tenho minhas dúvidas. Porque de vez em quando você vê alguns jogadores muito competitivos jogando nesses times menores. Seja da A1 ou seja da A2. Então eu tenho dúvidas se ele joga na A2. Não pode ele estar jogando com a camisa do Náutico. É feio, pô. É feio. A bola que sobrou para ele na marca do pênalti, você percebeu que os trejeitos dele ali não sabe nem o que tá fazendo ali, pô. Não tem condição. Tá se perdendo tempo, tá se perdendo dinheiro. Eu fico olhando até o bife que ele come lá no CT, tá se perdendo. A fruta que ele come, tá se perdendo a fruta. A bisnaga de água que ele falou aqui, quando nós fez uma parceria, é uma bisnaga de água a menos que ele tá bebendo, com todo respeito. Não dá. Não dá. É a mesma coisa de Léo Mago. Eu não tô aqui falando de um jogador ruim. Ponto. Vamos pegar um jogador que atuou muito ruim hoje? Caion. Caion hoje foi constrangedor a partida dele, mas como um jogador profissional. Caion é um jogador profissional. Caion vai ter uma carreira como jogador. Caion jogou muito mal, foi muito feio. Caion não sabia nem marcar pressão, a saída de bola ali do Jaguar, ficava fazendo falta. Mal chegava perto do jogador, estava puxando o jogador. O juiz já ficava com o apito na boca. O que ele vai conseguir ali? Se ele está puxando o jogador? Foi um cara que entrou muito mal. Agora, não é o caso de Felipe Radaeli, são coisas diferentes, gente. Não queiram citar Felipe Radaeli junto com Caion. Aí é um desrespeito a Caion, que é um jogador profissional que jogou mal. Felipe Radaeli não é isso. Então, gente, eu sei que vocês têm muito crédito, a gente registra esse crédito o tempo todo, mas eu não vou aqui, só porque vocês têm créditos, milhões de créditos, dizer que está tudo bem vocês ficarem com o Felipe Radaeli em campo. Eu sei que não foram vocês também que botaram ele ali no Náutico. Foi o dito cujo. Aquele que a gente não pode pronunciar o nome. O Lord Voldemort. Foi ele que fez um contrato estranhíssimo, que a porcentagem do Náutico é uma porcentagem, uma cavalice de porcentagem para o empresário. Um jogador ruim, que o contrato ruim é foda. Um jogador que não tem condição de vestir a camisa do Náutico, o contrato era para ser de 200% para o Náutico. Ah, se ele for vendido, tudo vem para o Náutico e até morrer ele vai dar uma porcentagem do que ele receber para o Náutico. Se ele comprar uma casa para os familiares dele, essa casa fica no nome do Náutico. Tudo deveria ser a favor do Náutico num contrato desse. E o contrato, por incrível que pareça, é a favor do empresário. Coisa muito maluca aí, não quero nem entrar nesses detalhes. Mas, gente, não dá. Já passou a vergonha? Do jeito que Léo Mago passou a vergonha diante da Ponte Preta, Felipe Radaeli passou a vergonha hoje diante do Jaguar. Pô. Diante do Jaguar batido, perdendo de 3-0. Então faça o seguinte, é o básico, é o básico. Do mesmo jeito que o Náutico é um clube hoje que ele não pode estar passando essas vergonhas mais. Não pode estar com Levi Gomes como treinador. Não pode estar com Sérgio China na base. Não pode estar com Felipe Radaeli vestindo a camisa em campo. Vamos começar a cortar essas vergonhas? Vamos? Feio, gente. Que nós, pô. Feio. Sim que é feio. Você que está trabalhando no Náutico hoje, que toma decisão sobre isso, seja Hélio, seja Guilherme, seja Becker, seja Ítalo, seja qualquer um, Fábio, qualquer um, vocês concordam comigo. Vocês podem até estar chateados por eu estar falando da forma que eu estou falando. E talvez vocês tenham. Eu espero que vocês não tenham aquele pensamento do dito cujo, né? Do Eduardo Ganja aqui. Ah, não, mas tá desrespeitando o jogador. Comigo não tem esse negócio de desrespeito, não, meu. Eu não estou Ó, aqui preocupado como é que eu vou utilizar as palavras. Estou falando, Renato, por favor, deixa eu concluir. Isso é uma eu coisa pensava que você séria. tinha acabado. Não acabei, não. Não estou aqui preocupado. Ah, tá desrespeitando o jogador. Foda-se mesmo. Eu quero proteger a imagem do Clube Náutico Capibaribe.
E um jogador como esse mancha a imagem do Náutico, pô. E se for assim, me coloca em campo, porra. Coloca o torcedor em campo, coloca o sócio. Faz uma promoção para colocar o sócio em campo, porra. Porque aquele cara é um de nós. Sedentário, não importa, a gente vai fazer parecido com ele. Então você que esteja me escutando, tire um pouco da raiva, da forma que eu estou falando, e aceite que você concorda comigo, que não tem condição de perder tempo com um cara desse. Empresta, paga o contrato dele, manda ele para casa de Eduardo Grande, qualquer coisa. Mas não me faça de ter o dissabor de ver em campo novamente com a camisa do Náutico, não. Respeite o Náutico. Respeite uma instituição centenária.